Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, quanto tempo? 2 semanas é muito tempo para não ver vocês. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam com saúde, felizes. E a gente vai começar aqui mais uma live que vai ser super bacana. Antes de eu convidar a Sil, que já está aqui nos bastidores, eu queria contar para vocês umas coisinhas que eu sempre conto, mas é só para não esquecer, né? Primeiro, que se você fez inscrição para ganhar o certificado, você precisa colocar aqui um oizinho para a gente saber que você estava assistindo a live no horário que a live aconteceu, tá bom? Que só ganha certificado quem estiver aqui nesse momento. Outra coisa que eu queria contar para vocês é que, além do Face, o Reverbera também está no Insta e no YouTube. Se você perdeu alguma live, corre lá que você vai conseguir ver todas. Que bom que está todo mundo chegando aí, que ótimo, boa tarde para todo mundo. Outra coisa que eu queria falar para vocês para vocês não perderem as lives, esquecerem e tal, se você fizer o check-in na página e fizer o check-in no evento, ele sempre avisa você que está começando a live para vocês não perderem, tá bom? Então, tá bom. Sem mais delongas, vou chamar a Silmara. Sil, seja muito bem-vinda ao Sofá do Reverbera. É um dia muito feliz para mim, de poder conversar com você e aprender com você. Então, eu queria que, para começar, você contasse um pouquinho para o pessoal a sua trajetória, quem é a Silmara, enfim. Tudo bem, um prazer, né? Essa oportunidade de conversar. Sempre é um desafio, né? A gente se colocar diante, né? De um público que nos ouve, enfim, você com todo o teu trabalho, já que você vem desenvolvendo aí, né? Semanalmente, quinzenalmente, enfim, mas está sempre aí num ritmo bem acelerado, né? De convidados, enfim, então é uma honra participar. A gente vem se conhecendo, né? Vem trocando umas figurinhas assim e me falar da minha pessoa, assim, eu acho que é muito voltado para a educação, assim, né? Tenho, desde que eu me conheço por gente, essa relação com a educação, ela se estabelece fortemente e tenho etapas, né, dessas circunstâncias, assim, das tendências, né, dos modismos, né, então, assim, tenho 32 anos de magistério, né, vivendo essa vida na escola, tenho 15 aqui na chácara, então, nessa trajetória, assim, é sempre respaldado nesse tempo, né, datado, assim, de antes e de depois dessa experiência na chácara, e eu costumo dizer que falar de mim agora é falar nesse movimento que a gente está voltando, né, com as crianças pós-pandemia. Então, eu tenho três trajetórias aí de envolvimento com a educação. Mas eu gosto muito de brincar, né? Eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de pensar sobre as coisas, assim, esse pensar, ele é um pensar que vem junto com as coisas que eu gosto de fazer, que é cuidar da cozinha, que é costurar, que é ir para a horta, que é puxar tijolo, né? Fazer as coisas do cotidiano. Então, quando eu estou nessas práticas do cotidiano, minha cabeça está sempre buscando, né, essas reflexões e as coisas que ficam me impactando, acho que eu vou digerindo quando eu estou fazendo isso. Então, eu sou muito ativa, assim, eu acho que falar da Silmara é falar de estar sempre fazendo coisas, né, eu gosto da atividade, eu gosto do trabalho, eu gosto de trabalhar, né, eu me sinto muito bem e feliz quando eu estou nessa perspectiva de me envolver com as coisas e com o trabalho. Então, a educação é muito trabalho. Acho que é um pouco isso. Que bom, Sil. E eu queria que você também contou que você trabalha muito com a pedagogia do contexto, né? Da necessidade da aproximação da criança com a natureza. Você podia começar essa live contando um pouquinho para a gente sobre isso? E, pessoal, antes de você começar, deixa eu só falar uma coisa.
que quando vocês, por favor, fiquem à vontade para fazer todas as perguntas aqui no chat, que a Sil, eu passo para a Sil e aí ela responde, tá bom? Isso é um bate-papo, então fiquem bem à vontade. Eu acho muito pertinente a pergunta, né? Porque e já antecipo uma relação de me apresentar ou apresentar essa perspectiva com muita humildade, porque não é uma verdade, é uma trajetória de muito trabalho nesse sentido, assim, e as adequações dessas escolhas que eu vim buscando dentro da perspectiva da chácara, né, especificamente a pedagogia de contexto, ela tem uma relação muito específica com esse projeto, mas ela começa quando eu ainda não tinha formação em pedagogia, uma criança de 6 anos me derrubou numa questão de argumentar e contra-argumentar, e eu não ganhei dele. Ele conseguiu dizer que para se ter paz precisa ter guerra. Isso me impactou de um jeito, né? Uma criança de 6 anos, assim, eu ficar sem argumentos, eu voltei a estudar. E aí eu fui fazer a faculdade de pedagogia, que era uma resistência que eu tinha, porque eu já tinha feito magistério, tinha feito teatro, e estava bem, né? Estava circulando ali na minha vida profissional. E aí busquei a academia, mas já num sentido de algo que pudesse preencher essa pergunta que essa criança me provocou, porque foi uma provocação muito intensa. E aí eu fui para uma faculdade transdisciplinar. Então, né, desde 2006 eu venho me relacionando com essa questão, né, dessa teoria transdisciplinar, dessa relação da gente superar o paradigma, de revitalizar o currículo, rever a escola. Então, a própria provocação acadêmica, ela já tinha, né, uma pegada muito grande. E quando eu terminei meu TCC, eu fiz a pedagogia da palavra, porque para mim era muito forte essa relação do que a gente dizia, de escovar as palavras. Eu tinha uma prof que falava, vamos escovar as palavras, né? E em 2006, né, ainda nessa questão de estar na escola, não sabia muito bem o que ia acontecer, me colocando na condição bem de docente, eu fui caminhando e fui galgando. E aí, nessa cruzada, me atravessou o livro Quintal Mágico da Teresita, que é uma escola que tem em São Paulo, maravilhosa, até hoje ela está lá, com 96 anos, ela cuida da escola, e aquela figura, né, o modo como a escola, ela organiza essa proposta mais leve, que as crianças têm uma escolha, as paredes são bem dimensionadas para acolhimento e não para cercear ou controlar, e aí tudo isso veio, né, foi ficando dentro de mim, assim, e eu queria uma escola sem parede, eu queria ter uma escola sem parede. E aí, nesse inteirinho, eu estava no Curitibano com um projeto chamado Quintal de Micael, dentro do clube, eu conheci meu marido que tinha a chácara, e aí ele tinha um barracão aqui, a gente abriu a escola. Então, há 12 anos atrás, nessa perspectiva de construção, a pedagogia de contexto nasce para adequar essa relação de que existia uma pergunta que eu queria responder dentro da minha caminhada, da minha trajetória. Existia uma potência de ter um lugar maravilhoso, que é o lugar com a natureza nos banhando, um barracão sem parede, né? Então, parece que era um presente de Deus mesmo, que eu tinha que fazer algo muito cuidadoso, muito proveitoso, né? Muito potente. A escola fechou em 2016, foi assim, muito duro fechar, né? No sentido institucional, porque a crise, enfim, né? Quanto mais você cresce, mais você tem que ter conhecimento, expertise administrativa, era uma coisa que eu não estudava muito, eu gostava da pedagogia, da educação, do movimento com as crianças, então, sempre era uma coisa meio capenga, né, na estrutura do projeto, a gente fecha a escola, mas aí nasce o Quintal Nossa Casa, de novo, né, como uma perspectiva de uma casa brincante que está até hoje, né, então, a pedagogia de contexto, ela vem alinhando essa relação, dessa estrutura que a gente vive, mas como eixo principal é a natureza. Então, dentro de uma perspectiva transdisciplinar, a pedagogia de contexto se relaciona com a natureza, com o corpo e o belo, que são as 3 dimensões das quais eu sempre, quando vou pensar numa prática, pensar numa proposta, eu tenho me relacionado com isso. Estudando, né, as abordagens pedagógicas, enfim, nutrindo, né, essas experiências até de fora, da escola italiana, da escola Waldorf, né, tudo isso vem me sinalizando essa questão da pedagogia ter esses eixos e a gente lidar com as linguagens. Então, dentro dessa perspectiva do trabalho aqui,
eu aprendi muito a me silenciar. Oi, vocês estão me ouvindo? Foi a Sil que caiu ou fui eu? Oi, caiu. Oi, voltei. Então, que as coisas consigam se reorganizar muito da minha postura. Então, escrever uma pedagogia que dê conta dessas questões é muito esse processo da autoeducação, né? Aquilo que foi dado para o meu processo acadêmico, não repetir com as crianças, porque a gente está falando de uma outra geração, de uma outra necessidade, da qual, né, dentro dessa autoeducação, quando eu vou para a escola pública, que eu sou funcionária 20 horas na rede municipal de Curitiba, eu consigo, ela está dentro de mim, né? E eu consigo transitar dentro disso. Eu não digo que lá dentro da escola eu aplique, né, digamos assim, se for pensar numa questão de aplicabilidade, né, mas eu vivo essa relação de que o que as crianças estão fazendo me interessa muito, os assuntos que elas estão buscando, aquilo que eu provoco tem uma relação de interação, tem muita consonância com a base nacional, porque eu entendo que nos eixos da base, a interação sou eu que, como adulta, me coloco nessa relação e o brincar é da criança. Então, essa dinâmica da educação infantil, principalmente, que é o nível que mais eu tenho me aprofundado mais nesse tempo para estudar, essa relação de que adulto é esse diante da criança, né? E como que esse movimento e esse processo vai sendo algo de mão dupla, né? Tanto eles quanto eu aprendemos, né? Estamos sempre nesse processo da aprendizagem. E me colocar também quando eu não sei, com muita tranquilidade, dizer eu não sei, né? Não precisa ter todas as respostas, né? Então, eu acho que eu me libertei muito, a pedagogia de contexto, ela me libertou muito de muitas coisas que talvez eu tivesse que ser reprodutora de algo, né? E me libertei dessa situação de poder ser algo que tem um cunho pedagógico muito forte. Você estudar sobre natureza é uma temática que tem muita profundidade, você precisa fazer uma imersão mesmo para entender o que é isso. Eu sinto necessidade da biologia para poder responder algumas coisas, fazer boas perguntas para as crianças. O corpo é outra relação específica que tem, de que corpo é esse que a gente está falando, né? O meu corpo também em relação a isso. E essa situação do belo, que é esse contexto da arte, da cultura, que está embutido nisso, assim, quantas coisas belas, né, acontecem quando você tem a simplicidade e você inaugura uma escuta mais peculiar para as crianças, né? Então, para mim, tem uma relação muito específica. Então, esses eixos, né, eles norteiam e constituem, na verdade, dentro do processo agora acadêmico, porque eu estou trazendo ela para dentro de uma sistematização acadêmica do mestrado, colocando ela como uma metodologia que possa nutrir, que possa reverberar, mas sempre contando essa trajetória de como foi para mim, né, para nós no projeto e as coisas acontecendo, e empoderando as pessoas mesmo que se coloquem numa questão de não precisar trazer réplicas, né, a gente pode dar nome para as nossas coisas, né, a pedagogia tem essa potência, ela é uma ciência da educação, e eu, como cientista da educação, me sinto à vontade, não com arrogância, nem dizer que é o único jeito que tem para o trabalho pedagógico acontecer, mas que, para mim, ter uma pedagogia que me aproxima e que me faz ser ativa dentro disso cito as pessoas que me nutrem, né, tenho reverência por vários autores que né, trazem esse processo reflexivo, mas na hora da ação mesmo, não tem uma reprodução, tem uma tentativa ser autoral, porque eu estou inaugurando com as crianças aquilo que a gente está vivendo nesse lugar, né, nesse território. Sim, eu já tenho uma pergunta aqui da Elza. Ela quer saber assim, qual é a faixa etária das crianças com as quais você trabalha? Pode exemplificar processos e metodologias? Você já falou um pouquinho, mas, né? Então, na chácara em específico, Elza, o trabalho acontece de 2 a 12 anos. Eu trabalho com essa questão da integração. Integração de idades mesmo, né? Metodologia é uma relação dessa escuta para transformar
aquilo que a criança está colocando, aquilo que ela está trazendo, eu vou dar um exemplo. As crianças agora que estão voltando a conviver aqui, eles estão muito nessa pegada de ter os reinos. Então, o que eu tenho sentido? Eu tenho sentido que esse ambiente de casa, né, esse tempo em casa, tem uma potência e tem algo que eles querem me dizer que eu ainda não consegui identificar, mas que quando eles vêm para cá, eles querem ter os QG deles. Então, cada um tem uma árvore, né? Então, tem o reino do gato, tem o reino do cachorro, tem o reino do sapo, tem o reino do urso, e eles queriam que eu, né, me organizasse com o reino de todos os animais. Eu senti uma baita responsabilidade com isso, assim, e falei que eu ia ser do reino das descobertas e eu ia registrar as descobertas deles. Então, eu também tenho uma árvore, e quando a gente vai passando por esses lugares, as coisas vão acontecendo, né? Elas vão fazendo poções, eles vão vendo que as árvores têm uma necessidade, se elas estão secas, se elas cresceram, eles vão levantando hipóteses, dessas hipóteses é que a gente vai organizando uma metodologia, que é uma metodologia no sentido que, óbvio, né, eu não estou presente com conteúdos escolares, eu tenho uma casa de brincar. Mas, como eu sou pedagoga, eu aliviar essa mão de que tudo pode virar pesquisa e tem que ser sempre de um jeito só, é o grande aprendizado. Então, acho que a metodologia, ela está muito de eu aliviar minha mão do pedagogês, para que as coisas aconteçam, e as crianças começam e terminam sempre num ritmo muito adequado, assim, muito peculiar. Às vezes eles estão mais agitados, então a gente vai para o banho da floresta, entra lá na floresta, vai tomar um banho de floresta para identificar, e depois a brincadeira acontece. Às vezes é o contrário, a gente já faz uma imersão no que ficou da semana passada para essa semana. Então, tem uma relação de troca, né, muito intensa. E aí, como que eu, pesquisadora, coloco? Eu vou olhando para isso e transformando isso em metodologia, né, fazendo isso virar, quando me pergunto, ter um exemplo prático. A cada semana eu tenho um exemplo prático para contar o que está acontecendo nessa relação imediata com as crianças de troca. E, assim, todos têm voz. Todos eles sabem se posicionar, eles sabem contextualizar, eles sabem defender as ideias. É muito interessante quando você dá essa escuta e quando você usa essa potência da infância mesmo a favor do próprio trabalho. Que bacana! Esses exemplos você não tinha me contado, e eu fiquei aqui imaginando e queria participar também. Pode vir. Tá muito legal. Então, e aí essa era a minha próxima pergunta. Eu acho que você já respondeu um pouco, assim, que, na verdade, eu tenho duas. Porque você tem vários papéis na vida, mas dois deles é de ter a casa de brincar e de ser pedagoga 20 horas no município. Então, assim, como que é essa aplicação da pedagogia do contexto nos dois ambientes? Então, eu acho que vou destrinchar um pouco mais, né? Lá na escola, em específico, tem uma relação que a gente tem institucional. Então, eu sei ser muito obediente, eu sei seguir regras, eu não tenho problema nenhum, eu não sou transgressora porque eu tenho uma casa de brincar, mas eu fico procurando esse brincar das crianças em momentos da minha jornada de trabalho. Né? Não tem uma relação de dizer assim, não, eles têm direitos, então a gente não vai fazer, vamos quebrar regras. Mas para mim, esse é o percurso. A pedagogia de contexto, ela tem uma situação da gente fazer essas perguntas. Né? Eu vejo que os meus colegas profissionais de educação, uma das coisas que tiraram da gente foi essa questão da filosofia, e filosofar é fazer perguntas, né? Trazer essa trajetória, mas se é desse jeito, por que você constituiu desse jeito, né? Qual foi a possibilidade que levou? Não dizer não imediatamente, mas ao mesmo tempo fazer um acolhimento daquilo que é a tradição, daquilo que está posto, mas fazer novas perguntas para ver se a gente acha possibilidades para a gente poder atualizar as coisas, né? Então, eu percebo lá na escola, por exemplo, tem uma rotina, né? E, gente, acho que deu uma pausinha de novo, enquanto a Sil volta, só falando para vocês que eu estou vendo aqui perguntas, e assim que ela terminar essa passagem aí que eu já fiz antes de vocês colocarem, ela conta para vocês, eu passo para elas, tá? Voltei. Será que a minha internet está caindo?
É aí, eu acho. Mas escuta, ó, eu quero que você termine essa, mas a gente já tem perguntas aqui, tá? Tá. Então, eu vou ser mais objetiva com relação à escola, né? Então, Não, fique tranquila, a gente tem tempo. não, digo assim, para trazer bem esse lugar. A instituição educacional, ela tem essa possibilidade, essa expectativa que eu correspondo. Então, né, dentro desse processo, levar a pedagogia de contexto é levar a Silmara junto com tudo isso, acolher tudo isso e contribuir. Tem muitas vezes que eu me calo para não criar problema, no sentido de que eu tenho que arrumar uma possibilidade para eu poder chegar e dialogar ou dizer aquilo que está me incomodando, mas eu digo, né? Eu sempre sou muito honesta comigo mesma, porque eu tenho um propósito que eu não quero ficar doente, eu não quero adoecer as pessoas que estão no meu entorno, e eu tenho o prazer de ir para a escola. Eu acordo todo dia de manhã para ir para a escola com prazer. Eu gosto muito de ir, né, nesse movimento da escola, principalmente a escola que eu estou, né, dentro da rede municipal. Eu gosto do formato como a secretaria organiza as coisas, né? Acho que Curitiba tem uma qualidade muito ímpar na relação educacional, ela tem uma potência já de experiência com a primeira infância, nesse sentido de olhar para as crianças pequenas e ter uma ruptura de que não é o ensino fundamental, a gente está vivendo a infância, então me sinto muito confortável nesse sentido. E tudo que aparece diante como algo que precisa mobilizar, ela só tem verdade se a gente faz junto, se a gente faz com a gestão, se a gente faz com a coordenação, se a gente faz entre os profissionais que trabalham e estão envolvidos, desde o pessoal da cozinha até o pessoal que faz, né, a organização da higiene na escola. Então, ele é um coletivo, né? E o que eu carrego, tanto na escola quanto aqui no projeto? Desde que essa frase me chegou, né, nesse sentido, que fez sentido para mim, me tornar um adulto digno de ser imitado. Então, isso é uma grande responsabilidade, né? Assim, se eu estou mais desequilibrada, se eu estou mais perdida, eu não tenho o direito de me perder na frente das crianças. Por quê? Porque tem uma projeção e uma expectativa de imitar, né? Então, esse lugar da escola, ela precisa mexer muito. Eu considero que a gente, né, está aí num processo de mudança e transição, ela precisa ter novos sentidos nessa convivência na escola, mas ela não pode ser nada que não faça sentido para quem está lá dentro da escola. A gente precisa contar a história da mudança da escola. E ter essa jornada sangue vivo, né? Contar de quem você é. Não é alguém fazendo milagre dizendo, olha, agora você pega esse caderno aí, abre e faz isso com as crianças que vai dar super certo, né? Não tem. É muito trabalho, é muita riqueza, é muita alegria, é um cansaço físico, né, de 200 dias na dinâmica, mas eu falo que eu estou sentindo muita falta de chegar em casa para almoçar com meu marido e contar como é que foi amanhã nas coisas das crianças, com as coisas das crianças, né, porque ele tem essa escuta muito poética também, assim, de dar risada comigo e me ajudar a resolver as coisas que são de lá. Então, eu não trago a escola como uma reclamação para casa, eu trago a escola como uma extensão do meu dia para continuar, né, o trabalho. Estou sentindo muita falta disso, assim, né? Esse ano está um ano muito morno, assim, sem esse contato. Mas tem me feito pensar que essa escola pode ser diferente, sim. Ela já está a caminho, a gente tem bons modelos, boas iniciativas de escolas, mas o que a gente não pode perder é que cada uma faça a sua trajetória, né? Não imite. Tem essa questão autoral, tem essa questão da identidade. E eu estou lá na escola para isso, né? Para construir com as pessoas com quem eu trabalho, para a comunidade que eu trabalho, para as crianças que mais me acolhem, né? Nesse sentido da vida. Que bom. Ó, eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é da Júlia, ela perguntou até quantas crianças juntas, acredito que você estava falando da chácara aí, do negócio dos QGs nas áreas. Então, na chácara, sozinha, né, eu dou conta de 10 crianças. No sentido de uma prática que eles trazem o lanche, que a gente vai organizando dessas coisas, e assim, são crianças que têm uma relação já de acolhimento comigo, elas confiam em mim, né, assim, vamos pensar de que a gente já está numa dinâmica de trabalho
eu tenho uma composição de tardes brincantes que aconteceu ano passado, de 10 crianças, e é tranquilo, né? Eu consigo dinamizar, vamos ao banheiro, vamos esperar, alguém vai junto, o mais velho apoia. Então, é como se fosse uma mãe com seus pintinhos ali, né, tramitando nessas questões. Então, eu sou uma articuladora de 10 crianças dentro desse patamar de que eu já conheço todo mundo já me conhece. Quando tem E na pandemia, você está trabalhando como? Não entendi? Na pandemia, você está trabalhando diferente. Eu trabalho com a bolha social. Então, a família traz os amigos, né? E aí a gente acaba desenvolvendo essa prática. A gente está desde agosto com essa abertura. Então, assim, em média, às tardes, eu tenho 5 crianças no máximo, que é o que corresponde quem se conhece e se sente seguro. Então, a mãe, principalmente essa questão das escolas, né? Eles estudavam na mesma escola. Então, as mães se conhecem, então elas sabem me ajudar a ter esse critério de cuidado para ver quem vem. Então, eu não divulgo no Facebook abertamente, por quê? Porque tem que ter esse critério. O que eu desejo? Eu desejo trabalhar com as crianças para ver como é que isso está acontecendo. Eu não posso ficar hipotetizando na teoria se eu não for para a prática. Então, eu tenho me colocado muito a serviço, às vezes de 2 crianças, está tudo bem, né? 5 é o máximo que a gente está conseguindo ter numa dinâmica de convivência. Por quê? Porque está tudo muito... muito realista nesse aspecto que a gente está vivendo ainda, um cuidado, e eu não vou expor e não vou abrir aqui. Trabalho com máscara, tenho a relação do álcool gel sempre, e estou muito lá fora. A gente fica muito fora, toma muito sol, né, anda descalço, então tem uma certa intenção de vitalizar isso para trazer saúde para as crianças. Mas na escola são 26, né, que eu trabalho sozinha. Então, um olho no peixe, outro no gato, eu tenho que sempre pensar em 2 práticas que uma faça a imersão que eu possa ter um pouco mais de intenção do requinte com o trabalho, e outras o espaço de brincar. Por isso que a natureza na escola também, para mim, ela é fundamental. A gente ir para fora para fazer esse tipo de prática, né? Eu falo que eu tenho lá um enxoval de bicicletas que me salvam, porque as crianças pedalam, elas se organizam, elas vão gerindo esse tempo de trocas e eu vou conseguindo fazer a divisão do grupo. Um pouco dessa experiência sempre acontece nesse sentido, de um grupo brinca, o outro está comigo, para que eu possa atender todo mundo e acolher todo mundo nessa divisão. Então, assim, o sonho de uma escola perfeita, com 2 professoras, ainda a gente não chegou. Mas isso não quer dizer que me impeça de eu ter grupos menores e eu de investigar. Eu demoro mais tempo, é óbvio, né? Para escutar, para conhecer todo mundo, para fazer os registros. Eu não consigo, muitas vezes, fotografar o que está acontecendo, porque eu estou com as crianças na prática. Mas eu sempre acho que isso não é um empecilho para você fazer tentativas e poder dizer do trabalho. As crianças têm esse direito, né, de acolhimento e atenção um pouco mais específicas, enquanto outras estão precisando de outras coisas, estão brincando de outras coisas. Então, essa escola que todo mundo faz tudo ao mesmo tempo, por ordem de uma professora, para mim não existe. Ela já se quebrou. Essa lógica não funciona mais. E eu consigo ser feliz fazendo isso. Para mim não é um perrengue, né? A Andressa, até vou fazer aqui um parênteses. Andressa, muito obrigada por colocar a gente em contato, minha flor. Foi ótimo. A Andressa está perguntando, como você estrutura as propostas das crianças com diferentes idades? Então, a gente está nos reinos, né? O reino nasceu, todo mundo abraçou a causa e virou um projeto, né? É o projeto. Às vezes tem... tempos de dimensão de um quer ir lá na marcenaria fazer alguma coisa, vai todo mundo, ajuda a fazer. Então, essa dimensão... Conta isso do projeto da marcenaria. Eles queriam fazer um carro esses dias, porque o reino precisava levar alguma coisa das pedras que eles tinham achado, porque tudo é muito encantado, né? Então, eles acham pedras douradas é ouro, eles têm uma potência imaginativa muito, muito legal, né? Só que, assim, quando você está brincando, a gente tem que começar a voltar àquilo que a gente fazia na rua. A gente não tinha, né? Eu sou uma figura que brinquei na rua sem ter um interventor, sem ter alguém que articulava. Então, a gente vai muito nos combinados, né? E eu não vou impondo como é que vai acontecer, eu vou propondo para eles. Então, eu me coloco como brincante também, mas esse brincante mais experiente. Então, nessa relação de 2 a 12...
o de 2 é óbvio que fica babando no que o grande está fazendo, mas o grande também percebe que ele pode puxar, ele pode pregar quando o pequeno quer, ele que pendura a garrafa mágica com a poção mágica na árvore. Eles têm um limite de subida na árvore por idade, porque você não fica dizendo que vai cair, mas ao mesmo tempo você tem um cuidado de não se expor demais, porque eu falo, eu não vou subir lá, tirar você, aqui eu não consigo, então você tem que ver como é que você vai subir, você vai ter que descer. Então você vai mediando essas questões. E é muito interessante que quando eles chegam, a gente faz o verso inicial, que é o das mãos, pede proteção, põe a bota e vai seguir a vida. Às vezes começa na floresta, às vezes começa no lago, às vezes quer ver a galinha. Como a gente vai ter tempo para fazer tudo que todo mundo quer, porque o grupo, de certa forma, é pequeno, eles se respeitam muito nisso. Eles vão entendendo o tempo de cada um, né? E aí parece que eu vou enrolando, mas, assim, é difícil eu dizer para você assim, olha, eu recebo as crianças com essa proposta. Eu não tenho proposta. Eu rezo muito, eu cuido do ambiente, eu deixo tudo bem gostoso, bem caloroso, e eles chegam. Daí, quando eles chegam, a coisa acontece. E aí, o que eu faço? Eu registro isso que aconteceu como prática. Então, eu vou acumulando práticas conforme eu vou convivendo com as crianças. E na escola é a mesma coisa, né? Assim, eu tenho lá uma perspectiva de trabalho, tem umas coisas que eu vou conspirando dentro da relação que está sendo orientada pela secretaria, pelo núcleo, pela coordenação, pelo tempo da escola, mas ao mesmo tempo eu também vou levando as coisas para as crianças, eu vou provocando as coisas, eu vou trazendo para o lúdico, e quando vê acontece, eu não sei, eu acho que eu tenho muita sinergia positiva nesse sentido, assim, que as crianças são muito generosas com isso, elas sempre me ajudam a gente ter grandes coisas acontecendo, porque eles são muito potentes. Eu fico até emocionada, porque é uma relação de entrega, né? Eu falo, quando a gente começa a se entregar para a situação, você perde o controle, mas não é um controle que você está perdida. Não é um controle que você... Ai, mas credo, né? Cadê o pedagógico da coisa? Tá muito dentro disso, né? Mas é uma liberdade, na verdade, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que você que muito se perdeu na sala de aula, ou também não tem esse espaço, muitas crianças, enfim, são diversos fatores que fazem essa tua experiência na chácara tão diferente, tão única, e ao mesmo tempo que você está conseguindo levar um pouquinho para a escola e fazer diferente lá. Eu tenho uma outra pergunta aqui, deixa eu achar. O Reginaldo, ele está perguntando assim, além da inspiração regiana, quais são as suas outras inspirações? Bom, eu tenho o Gandhi como um cara, o Gandhi Priorsky como um autor, assim, que ele fala para minha alma, assim, né? E eu acho ele extremamente complexo, né? Transformar isso em prática, mas quando ele fala do imaginário, quando ele fala dessa relação dos 4 elementos, quando ele fala dos brinquedos de chão, eu tenho uma relação muito próxima. Tanto que o projeto, depois que a gente fechou a escola, quando eu li o livro Brinquedos de Chão, que eu vi a palavra telúrico, foi tirado desse movimento. Então, a experiência telúrica, ela traduz essa relação do que a gente está vivendo, esse encantamento, essa minha emoção é telúrico. Ela vem de algo que eu não quero te provar nada, eu não quero te envolver nada do que não seja de verdade, né? E esse imaginário precisa ser verdadeiro, as crianças precisam estar inteiras nisso. A Teresita foi uma figura dos 2 livros, O Quintal Mágico 1 e 2, foram referências de trabalho que foi para minha alma, assim, nossa, é isso essa é a inspiração, né? Eu nunca quis ser igual. Depois eu fui ver o documentário dela, Sementes do Nosso Quintal, eu acabei escrevendo, eu sou fruto dessa semente, eu sou um quintal também, né? Então é muito essa ideia de quintal, né? Quintal nossa casa, o quintal nascendo nessa perspectiva com uma relação metodológica, ela tem essa convergência de você se emocionar, de você colocar algo que
te deixa vivo, né? Eu penso que a educação, o currículo tem que ser vivo, a educação ela é ativa, ela tá dentro do processo que você vai contando todos os dias o que está acontecendo, né? Eu não consigo entender como é que um caderno amarelo com aqueles conteúdos e você repete cada ano para cumprir a tua missão numa trajetória disciplinar, te preencha, né? Você vai, parece que morrendo junto com aquele amarelado do caderno, né? E aqui não tem, assim, a gente não tem, eu não sei como é que vai ser amanhã quando a criançada chegar, tá chovendo, eu preparei o espaço, eu me organizo e aí nasce, né? E eles me surpreendem. Terça-feira, segunda, tinha 2 crianças e um mais tímido, mais recolhido, querendo ficar com a mãe, porque as mães podem ficar também, né? Elas trabalham aqui enquanto as crianças estão, quem precisa ficar, fica. E aí o outro amigo querendo ir para a rua, né? Querendo zarpar, né? E aí eu, vamos lá, vamos ver o que é e tal, não sei o quê. Aí, de repente, eles acharam a caminhonete que fica na garagem ali e começaram a brincar de caminhão. E aí, guria, foi sensacional, assim, 1h30 que eles estavam... Eu fiquei de coadjuvante ali, assim, escutando tudo aquilo. A gente foi a Porto, levou as bicicletas, descarregou, tomou calor. Então, sabe, fazendo força, levantando as bicicletas em cima, né? Porque elas estavam todas ali para eles brincarem. Então, quando você fala assim, que material que você dá? Não sei, né? As coisas estão ali, eles vão achando, eles vão dando nome para as coisas, eles vão configurando. Então, as coisas estão a serviço deles. E eu fico mediando no sentido da segurança, do diálogo, mas deixa brincar. A gente fazia isso, eu fazia isso. Então, esse brincar livre que os teóricos estão dizendo e que, né, assim, tem muita gente buscando esse brincar livre, eu vejo muitas vezes aqui, se não numa trajetória de jornada de período, o brincar livre acontecendo com muita força, né, com muita potência. Claro, de novo, eu não tenho conteúdo pedagógico que eu precise, né, me estabelecer. Mas, ao mesmo tempo, nessa medida, lá na escola eu também vejo um brincar livre acontecendo. Eu vejo as crianças buscando coisas para fazer sem ter muito elemento, tem muitas... eu não gosto da palavra estímulo, né? Eu acho que, assim, estimular, você está sempre tentando botar de fora para dentro, né? Eu gosto da provocação, eu gosto dessa ideia de criar, de buscar, de inventar. E eles também estão nesse caminho. Então, é muito da postura do adulto. A gente precisa se juntar e conversar sobre essas coisas para ver como é que a gente alivia a mão. E como é que a gente pode ser pedagógico, pode ser institucional. A gente vê que a escola está fazendo falta para as crianças nessa coletividade, mas, ao mesmo tempo, escutar como é que ele está brincando em casa, porque está rolando uma brincadeira, né? As coisas estão acontecendo. Essa é a linguagem da criança nesse brincar. Então, todos esses teóricos possíveis, né, que a gente vê, Léa Tiriba, me conta muito sobre esse desemparedar. O Walter Cohen tem falado muito sobre essa questão da força da filosofia dentro da perspectiva educacional. A gente precisa ler a palavra que a gente fala, a gente precisa ter sentido nela e acreditar no que a gente está falando. Ela não pode ser uma performance apenas, porque as crianças te perguntam se é de verdade aquilo, né? Se é teoria ou se tem esse significado. Então, os teóricos depois eu posso até compartilhar, mas eu leio o que todo mundo lê, né? Não tem nenhuma novidade. Então, a Marta está pedindo isso. Ela quer que você compartilhe, por favor, o nome dos livros para a gente também ler e se inspirar. Tá bom. Escuta, eu tenho mais perguntas aqui. E eu também tenho uma pergunta para você. Tá. A Juliana, ela pediu para você falar sobre a sua proposta das sacolas telúricas. Como surgiu essa ideia maravilhosa? Então, vou falar bem rápido. Quando veio a pandemia, eu estava falando para você, né, Maíra? Eu olhava tudo isso aqui da minha janela, é um privilégio, eu moro num paraíso de verdade, assim, eu tenho gratidão e humildade, eu cuido disso aqui como se fosse algo que eu preservo para a humanidade. A gente não arranca nada, a gente não corta nada, a gente guarda as coisas antigas, tem um museu aqui justamente para a memória, para a lembrança. Eu adoro receber as pessoas na minha casa, né, nesse sentido, do jeito que tá, as pessoas entram e eu falo, olha, hoje eu não lavei a louça e tá tudo bem. Então, essa é a nossa verdade aqui. Quando a pandemia pausou, os 30 primeiros dias eu fiquei muito, não digo deprimida, porque eu acho que eu não tinha nem como me deprimir olhando para tudo isso, mas que veio um peso, assim, veio uma sensação meio de descontrole
melancólico, digamos assim, aconteceu. E aí eu falei, meu Deus do céu, né? O que nós vamos fazer? Porque a gente tira sustento da chácara, tudo que acontece aqui nutre tudo que, né, acontece dentro da na nossa dimensão financeira. E aí, uma mãe linda, maravilhosa, que continua aqui agora ao vivo com a gente, fala assim, se você me dá uma caixa da natureza? Eu falei, uma caixa da natureza? Eu falei, tá, eu falei, né? Aí fui para a mata, coletei várias coisas, coloquei numas possibilidades, já comecei a pensar em umas coisas que podia compartilhar e mandei para casa. Ela veio buscar aqui, foi vendo no portão. Daí a gente de máscara, ninguém se via, entreguei a caixa, voltei para dentro. E aí ela contou para outra mãe, contou para outra, e aí começou. Eu sei que assim, foram 20 semanas seguidas que nós planejamos de 6 a 10 práticas para 30 famílias. Então, a gente, né, estava num movimento muito forte com as famílias. Mas o que você colocava? Folha, galho? Práticas telúricas. Por exemplo, pegava folhas, rolhas, gravetos e colocava tudo junto e falava, faça a experiência, ver o que boia, o que flutua, né? Então, eram as coisas que flutuavam, as coisas de cores. Aí eu comecei a andar na mata, né? A gente pegou bem o auge do outono e inverno para dentro dessas semanas, e então venta muito. E aí caíam os galhos. E aí tinha umas performances de bicho maravilhoso no galho. Eu olhava o olho, eu via. E, gente, acho que a gente teve mais uma pausinha aqui. Que bom que vocês estão participando tanto. Olha, estou adorando todas as contribuições de vocês aqui. A Sil já volta. Como a Andressa falou, ela está no meio do mato, mas aqui a internet também cai. Rolou. Voltou. A gente ouviu até que você conseguia ver os olhinhos e a boquinha. Eu olhava o galho, né, caído no chão, tinha um formato de animal, assim, e aí eu falava, então, coisa dos galhos. E as crianças iam ajudando a potencializar, né? E trazendo esse movimento de pintura, de trazer assim mais um espaço para o pai participar de algo que estava ali chegando na sacola do que você dar uma tarefa pronta. Então, assim, eu passava a semana pensando muito como é que eu aliviava a mão e como é que eu faria se as crianças estivessem aqui, se a gente achasse isso. Então, foi um grande exercício de não forçar a mão, de não mandar coisa pronta, né? Eles tinham que tecer, eles tinham que costurar, eles cardaram lã, eles fizeram bonecas de camomila, né? Sempre tinha uma coisa dentro dessa relação natureza, corpo e belo, muito forte, para nutrir as sacolas. E aí eu costurava as sacolas, o João me ajudava a fazer, né, a montagem, e aí a gente mandava para toda sexta-feira. Só que com o passar do tempo, eu comecei a perceber que a gente estava acumulando muito resíduo, porque eu colocava no pacotinho, eu colocava o plástico, colocava a poesia, e aí aquilo começou a me dar um negócio. Eu falei, não, eu estou embalando a natureza e estou mandando para casa e estou dando um problema para eles. E daí, nesse inteirinho, eu conheci o Gilmar e a Cris. Conheci, não, a gente já se conhecia, mas a gente acabou conversando numa live, e aí contei das sacolas, ele falou, nossa, isso é maravilhoso, tem que compartilhar para os pais numa dinâmica dessa, vamos transformar isso num e-book. Então, a gente hoje tem, né, eu estou terminando o terceiro e-book da primavera, e as práticas estão lá contidas, como se eu estivesse conversando com as famílias, convocando coisas para eles pensarem junto comigo e compartilhando essas experiências. Fala o site para eu colocar aqui para todo mundo, quando quiser dar uma olhadinha, depois da live, né, gente? Primeiro vocês ficam aqui conversando com a gente, depois vocês vão lá ver. Qual que é? É www.chacramatopreto.com.br. Tem o e-book experimental. Nada entre Chácara Mato Preto. Não, direto. Tá. E aí tem o e-book experimental, que é o primeiro que nós fizemos, né? Ele tá bem bacaninho, assim. Cada vez que eu faço um e-book, parece que nasce um pedaço novo, né? Então, é uma relação que eu vejo que tem uma dedicação. Eu preciso de um tempo para pensar e para criar, para me inspirar. Vivendo com as crianças está lindo, porque eu estou contando que a gente está vivendo aqui também. Mas tem essa relação que é a pergunta que o e-book traz. Como que a gente apresenta a natureza para as crianças dentro de casa, na cidade, né? Que agora, com esse documentário que nasceu no Começo de Vida 2, ficou muito forte essa situação de que a gente precisa arregaçar a manga e a gente fazer esse processo reflexivo para acessar. As crianças estão à mercê do que a gente oferece.
E muitas vezes a gente fala que a terra é suja, que ele vai se sujar, que ele vai se molhar, que ele vai ficar doente quando ele toma lá um pingo na cabeça de chuva. Então, esse medo, né, ele precisa ser quebrado por essa lógica de conversa. E a gente só se potencializa quando a gente faz o que você faz, quando a gente senta e conversa, né? Eu quero voltar, porque eu acho esse ponto muito importante, assim. Gente, eu não sei se vocês viram esse documentário que a Sil falou, mas vale muitíssimo a pena, e é, assim, um pouco de soco no estômago, e um pouco, eu acho, também, do que muita gente já vem falando, né? Sobre qual é essa relação das crianças de hoje com a natureza. E quando eu falo das crianças de hoje, é porque, assim, a gente já tem mais gente vivendo na cidade do que no campo. Então, a maioria das crianças nascem na cidade. E qual é a relação que elas têm com a natureza? Por quanto tempo elas ficam num parque, ou numa praça, ou brincando na rua mesmo? Então, acho que esse teu projeto, Sil, vem num momento que é muito necessário, né? E isso também que você falou sobre os medos, eu também queria que você contasse um pouco do que a gente tinha conversado sobre da gente perceber os medos que a gente tem em relação à natureza antes de contar ou falar alguma coisa para as crianças. Eu vou contar um exemplo muito bacana, né? Eu vou citar o nome do Fê, porque ele é meu amor aqui, né? Tá sempre aí comigo. Ele tem 6 anos. E aí a gente foi pôr a bota, isso já no começo do agosto, quando ele começou a frequentar aqui a prática conosco, né? Porque daí todo mundo gerencia, né? Todo mundo acorda, todo mundo abre o portão, todo mundo faz tudo. E aí a gente foi pegar a bota dele e tinha um sapo dentro da bota. Aí eu olhei aquilo assim, e a gente tem algumas regras, né? As crianças deixam a bota aqui e é uma regra ir de bota para a caminhada, o banho de floresta, que a gente chama, né? E aí eu falei, Fê, tem que bater, para ver se não tem bicho, né? Aí ele pegou, olhou e falou, nossa, acho que tem um bicho, né? E aí a gente estava falando muito de cobra, assim, que, né, olha, né, que você bota a mão, porque ele estava chegando nessa relação de conviver num espaço tão de ir né, toda semana ir até a floresta. E aí ele tirou o sapo, era um sapo que estava dentro, não era uma cobra. E aí ele se apaixonou pelo sapo. Só que olha como as crianças estão, olha o nível que eles estão. Ele ficou muito preocupado porque o sapo elegeu a bota dele para morar. E se ele começasse a usar a bota, o sapo ia ficar sem casa. Guria, ele fez uma casa, ele passou 15 dias cuidando desse sapo. Daí hoje já virou tudo que é sapo, né? Porque do que tá de girino lá no lago, eles pegam o girino na mão, enfim. Mas esse sapo em específico, o Felipe fez uma imersão. Ele fez casa com os toquinhos que tinha. Não, ele não ficou sem usar bota. Ele fez uma casa diferente para o sapo. Ele tomou uma atitude imediata. Ele falou assim, eu preciso fazer uma casa. Eu falei, tá, né? Porque, coitadinho do sapo, porque ele vai ficar sem casa se eu pegar a bota. E aí ele montou, aí a trajetória da conversa. Ele começou a montar a casa dentro da sala de brincar. Porque ele queria trazer o sapo aqui dentro. Eu deixei, né? Falei, vamos ver o que vai dar. Daí, né, nessas coisas assim, ele fez uma porta desse tamanho, assim, o sapo era bem gordo, não passava. Daí ele foi tentar, desmontou a casa. Eu falei, Felipe, vamos pensar. Eu falei, você vai embora daqui a pouco, sexta, sábado, domingo, você só volta na terça. Quem que vai limpar o cocô do sapo? Quem que vai dar? Eu falei, eu vou contar para você uma coisa que é um segredo. Eu falei, eu não pego em sapo. Ele, não? Eu falei, não. Eu falei, eu não vou nem dizer para você assim que é medo, eu tenho um negócio assim com sapo que eu pulo e saio de perto. Ele, verdade? Eu falei, verdade, Fê, assim, eu não tenho intimidade com o sapo. E ele começou a passar a mão, ele começou a pegar, ele só não conseguiu pegar de fato. Mas aí eu fui ajudando, a gente fez uma colher com pau para ir, né, sem machucar, para ir pegando ele. Eu sei que a gente conseguiu botar o sapo do Felipe, é Francisco o nome do sapo. O Francisco dentro da casa. Aí ele chamou a mãe, ficou confortável. Mas foi uma trajetória, uma construção de 15 dias. Ele fez um texto poético sobre esse sapo. Ele pintou um mural inteiro e o reino dele, a árvore dele é a árvore do sapo, o reino dos sapos. Então, se você pontuar tudo isso, né, dentro de uma relação específica, se eu tivesse
me mostrado uma pessoa controladora, eu falava, não mexe em sapo que é perigoso, vamos embora, sai daí. O contexto do sapo virou tudo que eu vi, o quanto o Felipe sabe sobre as coisas, o quanto ele tem uma relação de pintura, de desenho, de texto, de tudo. Se você for pontuar as linguagens que pedagogicamente a gente teria que trabalhar dentro de uma relação de prática escolar, aconteceram. Por quê? Porque eu consegui ser verdadeira com ele, com o meu medo. Falei, não, filho, assim não vai pegar em sapo, né? E ele foi colocando o medo dele, e hoje ele tem uma intimidade muito grande com os sapos. Nessa perspectiva, né, a gente precisa fazer reflexões do que a gente tem medo, que contaram para a gente, como mito, como crença. E uma das coisas que eu marco muito nessa pesquisa, nesses 15 anos, é que foi dito para a gente que a natureza não está dentro. A gente aprendeu isso. A natureza parece que está fora da gente, né? Dentro de uma perspectiva que está longe, ou eu domino, ou eu consigo ter controle. Né, a exemplo de várias coisas, a gente está percebendo que ela está dentro, né? No documentário ficou muito claro quanto a gente precisa ter um território na cidade, e eu me prontifico a fazer isso com quem, né, abraçar a causa, que a gente precisa botar essa natureza dentro da cidade, que as pessoas consigam fazer floreiras, que a gente consiga parar para ver que tem borboleta, para a gente parar que tem joaninha. As coisas começam a voltar se a gente começa a ter atitudes mais orgânicas, em vez de ficar cimentando, arrancar o cimento e botar o verde, né? E isso não é... é uma relação muito forte, porque isso não pode ser modismo, né? Faz 15 anos que eu tenho convivido com isso e que agora eu me sinto pronta para ir para a cidade e ajudar a fazer essa quebra de cimentos e transformar as coisas mais verdes. Por quê? Porque o meu medo está controlado no sentido dessa organização, né? Desse tempo de conviver e aprender. Eu não sei o nome dos negócios, eu pego lá o meu aplicativo e vejo o nome, eu aprendo com o bicho que está ali, vou negociando com ele, né? E a gente vai ter que voltar àquilo que era natural, aquilo que é do ser humano. A natureza está dentro da gente. E se a gente não quebrar essa lógica, a gente vai fragmentar de novo a formação dessa geração, distanciando a natureza. Com certeza. Escuta, olha só, a gente tem 9 minutos, eu tenho 2 perguntas e ainda por cima eu quero que você pense aí num recado final, além de abrace a natureza e salve o planeta. Uma das perguntas é... Ai, meu Deus, perdi. Mas, assim, aqui, ó, a Viviane pediu. Sil, gostaria que você falasse um pouco sobre os materiais não estruturados que você oferta para as crianças. Então, um pouco você já falou, mas, de repente, podia falar também no contexto da escola, se você achar pertinente. E a segunda pediu, eu não me lembro cadê quem foi, mas pediu para você falar sobre o que você faz com os professores, a formação com os professores. Aqui, ó, a Rosi Prado falou, pediu para você falar sobre a formação com os professores. Você tem 8 minutos para fazer as 3 coisas. Eu acho que tem 2 questões. Ai, gente, bem agora, que ela só tinha 8 minutos, a internet trava, ninguém merece, né? Tá bom, eu não vou deixar só mais 8 minutos, ela vai poder falar mais, porque tá tão gostoso esse papo, né, gente? Olha, já tem muita gente aqui. Voltou. Vou colocar... voltou. Tô aqui falando que você vai ter um pouco mais de 8 minutos agora, porque a culpa não é... Mas é engraçado que eu te ouço, né? Eu fico te ouvindo. Mas a gente... Deixa eu pontuar, então, bem rapidinho. Eu penso que tem 2 questões da materialidade. Tem uma relação, até a Rose vai lembrar disso, porque a Rose é minha companheirona, entre tantas lá da escola, nessa pegada aí da natureza. Quando a gente não tem o espaço que as crianças possam fazer as coletas, aí eu penso que é bem importante a gente começar a levar coisas para eles. Esses materiais não estruturados, eles podem ser pela mão do adulto, ou dentro dessa relação, quantas crianças vão... Tá fechado aqui.
quando as crianças vão fazendo as suas próprias coleções. Então, tem uma cesta de galhos que eles vão catando e você vai trazendo essa organização. Então, tem muito dessa iniciativa de que eles fazem a gerência das coisas e outras que a gente pode criar esse ambiente. Por muito tempo, antes de eu pensar nesse brincar telúrico, por conta das experiências telúricas, eu pensei muito no brincar dentro e o brincar fora. Eu acredito que o brincar dentro, ele tem que ter esse espaço pensando na instituição e pensando aqui na sala de brincar. As coisas estão a serviço das crianças, eles vão criando os seus modos de brincar. Mas fora, quanto menos a gente deixar coisas para que eles tenham que pensar daquele modo, que eles possam se sentir empoderados, é o melhor caminho. Por isso que a gente tem que pensar nos espaços de fora, começar a criar coisas árvores que no processo natural de cada época vá caindo folhas, vão caindo as cascas, e isso vai virando o brincar das crianças e vai nutrindo. E eles vão achando coisa, levantou uma pedra, achou um bichinho, virou um contexto, então não precisa de muita coisa, né? Na formação dos professores, que a Rose levanta isso, quando eu gosto da formação aqui, porque aqui é o meu território, né? Então eu vou levando as gurias para ver as coisas. E elas botam a mão na massa, né? Quando a formação é de verão, elas montam as coisas de verão, fazem os jogos grandes, vão cortar bambu, pegam o facão, lixam, vão lá fora pegar pedra, pintam a pedra para montar as peças para jogar, vão catar as coisas para fazer fogueira, descascam o milho. Então, cada época que a gente vive, eu estou colocando mais a de verão, porque a gente não tem formação o ano inteiro, né? São as grandes formações do início do ano. Mas no julho é o pinhão, né? Então, vamos catar o pinhão que está lá, vamos fazer uma sapeca de pinhão. Essa experiência gustativa, corporal, estética, de arregaçar a manga, é que vai mostrando que você é potente, que você é capaz, ir no teu CMEI, na tua escola, no teu projeto e fazer lá. Porque a gente precisa fazer no seu território, né? No seu lugar. Esses dias eu estava falando com uma turma que reclamava um pouco da relação de não ter muito verde. Eu falei, ok, pega todo o dinheiro que tem da unidade, compra um monte de flor e quero ver quem é que vai fazer a manutenção de molhar essas flores e potencializar. Então, se a gente não tem disciplina para organizar tudo isso, não adianta ter dinheiro e ter o material. A gente precisa estar preparado para cuidar dessas coisas. Precisa estar preparado para fazer a manutenção disso como cotidiano. Não virar mais uma coisa que eu tenho para fazer no lugar, ou deixar as crianças de lado e você ter que fazer sozinha. Porque se é integração, se é para fazer todo mundo, as crianças têm que ter o alcance das coisas. Tem que estar na condição delas poderem apoiar. Aqui, se o pote de água do cachorro está sem água, as crianças já abrem a torneira e botam a água. É algo que eles estão cuidando do espaço. Por quê? Porque eles estão antenados, eles pertencem a esse lugar. São 4 cachorros que eles amam. Tá sem água, meu cachorro, eu vou abrir a torneira e botar água, entende? Sim. Então, diga. Não, o que eu ia falar é que essa experiência é muito importante para o ser humano, né, para a criança, isso dele aprender autonomia, de aprender a fazer sozinho, de começar a respeitar a natureza e de ver a natureza como amiga. E outra coisa fundamental é, quando se tem essa relação com a natureza, quando acontece alguma coisa com o espaço que você gosta, a pessoa fica indignada, né? Eu até queria, se o que você contasse sobre a praça que vocês vão visitar lá perto da escola, e disso, esse é um jeito também de impregnar de cidadania a pessoa, não sei, de zelar pelo bem comum, de zelar pelo meio ambiente. Essa ideia é da Rose, a Rose está aí escutando a gente, observando que as crianças já tinham dominado, né, todo o espaço interno da escola, né, já tinha para desafiar um pouco mais, a gente resolveu ano passado ir para a praça. Então, do lado do Sei Ulisses Falcão Vieira, ali no SIC, tem, né, rápidas ali, e aí escrevemos um projeto que chamou A Praça é Nossa, entregamos para a gestão topou, no dia seguinte a gente já estava na estrada. E aí, o dia que a gente estava com a fila, 125 crianças, uma atrás da outra, para ir para a praça com o guarda, a diretora perguntou, onde é que vocês vão? Eu falei, vamos para a praça, mas já, assim, vamos, né? Não vamos nem pensar, vamos para a praça.
E aí eu acho que o que vale a pena compartilhar é como que a gente vai para a praça, né? Como é que você faz esse exercício? Não tem um projeto pronto, você não tem como olhar para tudo isso sem se experimentar. Então, qual que era a primeira questão? A garantia da segurança. Então, o guarda municipal ia sempre com a gente, e aí a gente ia ensaiando os caminhos. Quando chegava lá, as crianças queriam explorar aquilo tudo, e começavam a fazer as conotações bem pontuais de cidadão, tinha lixo, que as pessoas não usavam a lixeira, que tinham cacos de vidro de copos quebrados, porque em frente tinha um bar noturno ali, que acho que as pessoas acabavam se estendendo ali para perto da praça. As mães reclamando muito, porque tem uma pista de skate, e aí eles não levavam skate, mas eles desciam de bunda, então as calças rasgavam, né? Mas era assim, tirar o tênis, né? Eram coisas que, dentro dessa dinâmica que a gente foi vivendo em 6 meses, a cada quarta-feira que a gente descia até a praça, era algo que, meu Deus do céu, né? Era demais as coisas que aconteciam. A gente não dava conta de visualizar tudo os pequenos grupos que iam se organizando, e a gente também, nesse entusiasmo de estar fora da escola, o quanto a comunidade fica impactada de ver criança brincando na praça. É impressionante o chamamento, né, que as crianças trazem para esse entorno, assim, de se reestruturar dentro dessa relação com esse social, a partir do olhar do que as crianças fazem e dizem. E dentro dessa situação, as fotos são maravilhosas, porque eles estão numa expressão de alegria, de entusiasmo, de liberdade. E você não vê depois criança querendo fugir da escola para ir para lá, porque pertence, ela pode toda quarta-feira. Isso é institucional. Quando você dá o direito da criança experimentar com as coisas organizadas e seguras, né? E você não fica provocando uma situação que a criança tem que transgredir e burlar. Ela sabe que ela tem direito. E você vai, né, enquanto adulto empoderado, adulto consciente, adulto digno de ser imitado, né, se organizando na hierarquia com a escola, de pedir para a direção, de fazer um projeto, de pedir autorização para os pais, de ter o guarda municipal na parceria, de relacionar tudo isso, né, todos os professores abraçando a causa para que todo mundo se coloque numa condição de alegria, de entusiasmo para partilhar. Então, você vai criando esse ambiente que o Gandhi fala, desse ambiente anímico, um ambiente produtivo. Não precisa ser muito, não precisa ser todo dia, mas quando acontecer, né, que seja mais vezes, porque não pode ser só um evento para tirar foto e dizer que você foi, essa dinâmica da gente ir aprendendo junto com as crianças como é que a gente também vai para fora, porque para a gente é difícil a gente ir para fora, a gente também tem medo desse social, de ser assaltado, de andar na rua. Então, é uma restauração de relação com a gente, com a natureza, e com esse novo movimento de vida, né? Com esse novo aí que a gente tem que viver, né? Para se estabelecer. E uma coisa que eu quero já começar a pontuar, Maíra, para me despedir, é quanto a gente precisa um do outro para fazer isso para as crianças. Né? Eu não consigo fazer nada se eu não tiver o meu marido na interlocução e na execução. Não consigo. Né? Para mim, é algo que eu tenho uma dependência na relação, não é uma dependência negativa, mas algo de propriedade de troca. Quanto eu tenho essa dependência lá na escola, né? Estava conversando com a Juliana, que é uma professora também super demais da escola, a gente estava fazendo os pareceres essa semana, e ela me fala assim, das práticas que a gente fez, as que mais foram significativas para as crianças foram que a gente mandou as coisas da natureza. Eu falei, sério, Ju? Ela, sério, é isso. Então, a gente está conseguindo ter do olhar do colega aquilo que para você é tão tranquilo, né? Para mim, natureza é tranquilo, mas se escutar do outro, né, que você respeita, que você tem integridade, que você se relaciona, que ela também te traz algo que fortalece, você fala, não, é isso, a gente não pode mais fazer sozinho, a gente precisa ter o coletivo verdadeiro, entusiasmado e dinâmico para a gente envolver as crianças. Elas nos imitam, aí a natureza está posta e garantida, é só a gente começar a fazer. Isso que você falou é muito importante, porque a gente vê muitas iniciativas muito bacanas, né? Mas a gente vê iniciativas muito bacanas isoladas. E agora o que a gente precisa é unir todo mundo e começar juntos a fazer mudanças, porque a gente fica muito no falar e no fazer pouco, que é aquilo que você consegue, mas a gente precisa
de um grupo, de se reunir, de Com colaboração, de certeza, tudo com isso, certeza. né? E olha só, eu queria que você, então, pensando que já é final do ano, que o que, que você deixa para a gente de comentário final, de um pensamento inspirador, assim? Então, pensando no final do ano, eu estava pensando nisso hoje, assim, né? Eu falei, a gente tem aí uma oportunidade muito grande de marcar, a gente é muito datado, né? Tem as datas, né? De pensar, assim, de transformar essa data do Natal em algo que seja de presente mais orgânico, mais sustentável, mais natural. Você fazer, né? A gente está podendo ter essa possibilidade, talvez, de fazer essas trocas, de organizar, né? Eu faz muito tempo que eu presenteio os meus familiares, eu faço o presente. No começo era muito esquisito, ninguém, tipo, achava que, né, enlouqueceu, né? Tá pobre, coitada, né? Não pode nem comprar um presentinho. Mas, para mim, era uma relação mesmo de me doar, né? De fazer algo junto. Então, penso que a gente tem que começar por atitudes, e as atitudes talvez sejam esse impacto do que a gente, diante de que a gente sempre fez, a gente fazer algo diferente e começar por essa diferença, olhando não para o eco chato, né? Ah, eu não vou fazer, não vou comer, não vou ter. É a sustentabilidade, é o dia de amanhã, é olhar para as crianças, é ver, né, o quanto a gente pode produzir as coisas com simplicidade. Às vezes eles entregam os desenhos para a gente assim com tanto amor, com tanto carinho, né? Por que a gente não pode fazer a mesma coisa para o pai, para a mãe, para a avó, para a tia, para os primos, né? Então, pegar um pouco dessa generosidade que as crianças têm, nesse cuidado com o que ela tem, ela faz algo que é maravilhoso, e a gente fazer a mesma coisa. Eu acho que dentro dessa perspectiva de que a gente está em casa, a gente está um pouco restrito nessa relação de sair para a rua. A data do Natal é uma data que marca essa relação familiar, né, que a gente dedique, potencialize, na verdade, ou transforme aquilo que a gente tinha como algo muito igual em algo diferente, mas não pode ser torturoso, né? Não pode ser, ai meu Deus, estou fazendo, mas eu estou com saudades do que era shopping, a vida, papapá. Não dá, né? Eu acho que quando é de verdade é quando a gente está bem fazendo aquilo e entrega aquilo que é o melhor. Eu tenho passado muito essa situação, assim, de ter que cuidar da casa sozinha, né, ter que fazer as coisas com mais intensidade. Eu tenho me policiado muito que isso não vire uma lamúria, que a falta das coisas que eu achava que eu podia fazer não virem algo que me castigue, né, ficar me punindo, e olhar para o que a gente tem. A gente está vivendo né, uma oportunidade, né? E essa oportunidade, fim de ano, é a gente olhar para trás e ver o que a gente conseguiu fazer de diferente, que foi bom, que preencheu, que valeu a pena. As crianças vivem muito disso. Elas passam uma jornada de 8 horas, mas elas vão lembrar aquilo que foi feliz para ela naquele dia. Que a gente faça, né, esse ano de 2020, dentro de uma crítica, dentro de uma relação, claro que adulta, né, que não está fácil, não é simples, mas que a gente consiga trazer como as crianças essa poética de, pelo menos, né, ao longo desse processo de casa, a gente consiga pautar e respaldar coisas que sejam bem positivas e otimistas. E entregar isso para alguém, né, como presente, como algo de troca. Acho que eu deixaria isso. E, por fim, não fazer as coisas sozinhas, né? Eu acho que a gente pode fazer essas questões de live, de trocas, elas se aproximam tanto se a gente traz essa iniciativa de que não está pronto, a gente não sabe tudo, a gente perdeu o controle, está tudo bem, né? Mas que a gente tem algo que é maior, que é trazer essa natureza para dentro da gente. Isso traz um estado de tranquilidade, de alegria, de paz que não tem preço, não tem preço. Isso a gente não compra no shopping. Bom, então, Sil, muito obrigada. Eu vou deixar aqui uma lição de casa para nós duas, que é você passar alguns livros e autores para a gente publicar lá no Face do Reverbera. E eu quero também deixar uma lição de casa para todo mundo que está assistindo. Quem não assistiu ainda O Começo da Vida 1 e 2, assistam. E, por favor, depois conte pra gente o que vocês acharam e como que isso mexeu com vocês.
Comigo mexeu muito, eu sei que com a Sil também mexeu muito. Uma outra pessoa aqui, que desculpa, não lembro o nome também, falou que foi um soco no estômago. Enfim, e também alguém aqui, que eu já também não lembro o nome, falou para a gente ver um documentário, um filme que chama A Mensagem do Xamã, que está no YouTube. Eu não assisti, mas está aqui na minha lição de casa para assistir. Tá bom? Legal. Então, Sil, eu preciso muito, muito, muito te agradecer. Obrigada por essa tarde. Obrigada por tantos ensinamentos, tantas coisas deliciosas que você passou para a gente hoje. Teu trabalho é lindo, que você persista por muitos e muitos anos e que a gente consiga fazer um pouquinho de diferença, né? Nessa nossa sociedade, que a gente consiga de repente juntar um grupo que vai aumentando, 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 e aí a gente vai fazer... Esse é o desejo que a gente está dentro da parceria com a SG e o Sistema U, sabe? De somar, de fazer cada qual dentro do seu entorno e ter os processos de discussão e se potencializar nas trocas é fundamental. A gente não está sozinho, não vai fazer sozinho mesmo, né? É justamente isso. Agradecer, muito, 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 foi muito legal. Que bom. Ó, e tem um monte de gente. Gente, muito obrigada. Vocês foram muito fofas. Obrigada por tudo que vocês colocaram aqui. Desculpa se eu passei batido por alguém. Não foi a intenção. Voltem sempre. A gente vai ter mais uma live até o final do ano, que vai ser bem especial também, igual a da Sil hoje, igual a de todos os outros que a gente trouxe. Então, aguardem e confiem, tá bom? Sil, muito obrigada, um beijo para todo mundo, fiquem bem, fiquem em casa, por favor, que esse coronavírus está muito forte esses últimos dias, tá bom? Beijo, gente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.